Então, vou dar início então, fala André e Josi. Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês aqui, né, falar de um tema tão importante, né, que é a questão de nossas culturas, a interpretação do nosso antibiograma, tá? E hoje, nós falaremos bastante né, da norma brasileira de interpretação do antibiograma, que é o BRCAST, como algumas pessoas chamam, né, explicar o que essa norma trouxe de diferente, né, na interpretação do antibiograma, né, na maneira como são categorizadas as drogas, os antibióticos. E a gente vai dividir essa aula em duas partes, né? Primeiro falar um pouco da parte da microbiologia em si, do laboratório de microbiologia, do BRCast, e a doutora Josi e doutor André vão complementar trazendo alguns casos, né, de práticas clínicas, de realidade do nosso dia a dia, principalmente em ambiente hospitalar, para poder a gente, né, enriquecer ainda mais esse conteúdo que a gente vai estar abordando a partir de agora, tá? A gente vai estar dividindo a apresentação em duas partes e as discussões a gente vai deixar para o final. Não é isso, André, Josi? Tá, Exatamente. Vou compartilhar aqui minha tela. Estão todos enxergando aí? Bem, vou me apresentar aqui. Eu sou Roberto Viva, sou biomédico, né? Sou supervisor do laboratório da Rede Primavera e trabalho com a parte de microbiologia laboratorial também, microbiologia clínica há um bom tempo, né? Sou responsável pelo laboratório do Hospital do Coração, também coordeno o setor de microbiologia lá do Hospital João Alves Filho, né? O USE. Então, desde 2019, 2018, tá? Nós, antes desse período, no Brasil não existia uma norma, uma diretriz que determinasse pontos de cortes nacionais para poder a gente interpretar as concentrações inibitórias mínimas quando o laboratório conseguia liberar, né, as MICs ou os pontos de corte relacionados por testes por disco de fusão, né? Era utilizado principalmente documento americano, né, de um órgão chamado CLSI, e que não atendia muito às nossas necessidades, né, não atendendo as características dos micro-organismos que, de uma maneira geral, que nós isolamos, né, com certa frequência nos nossos hospitais ou até mesmo ambulatorialmente, tá? E isso era um anseio, né, de muitos profissionais que atuavam nessa parte de controle de infecção hospitalar, dos infectologistas e dos laboratórios de microbiologia também, de ter algo mais específico para a nossa realidade aqui no país, né? A Anvisa esboçou alguns esforços, tá? Já desde 2005, ele tentou criar uma rede, né, chamado rede microbiana, né, nacional, para tentar, né, diagnosticar um pouco como é que estava sendo a realidade dos laboratórios clínicos por todo o país. E desde então, numa tentativa de algo, de tentar normatizar um pouco essa questão toda dos pontos de cortes, lançou-se algumas notas, né, como essa nota técnica de 2010, a nota técnica de 2013, tá? O BRCAST, ele surgiu a partir da união de diversos profissionais, né, de diversas sociedades, e ele é baseado num documento europeu que tem um nome parecido, que é o EUCAST, tá? E aonde esse documento nacional ele ganhou força, né, e de fato se tornou uma realidade a partir da publicação de uma portaria de 2018, que é essa portaria 64. Nessa portaria diz que no prazo de um ano todos os laboratórios do território nacional teriam que adotar o BRCAS como documento oficial para interpretação, para categorização dos pontos de cortes, né? Além disso, o BRCAS ele também prevê orientações técnicas para os laboratórios clínicos de como processar isolados, né? Processar alguns micro-organismos
né, fazendo orientações importantes em relação a que tipo de meio de cultura utilizar para determinado micro-organismo, né, que há uma diferenciação a depender do germe que a gente está tratando, tá? O BRCast, ele é um fruto da junção e dos esforços de 4 sociedades importantes no país, né, que seria a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Microbiologia e a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Então, a comissão que compõe hoje o BRQS, ele é formado por vários profissionais de todas essas sociedades, e eles fazem um revezamento na sua presidência, e já temos mais de quase 5 anos, né, melhor dizendo, né, de formalização desse documento que nos serve de guias. No início, nessa transição, ocorreu uma adaptação natural, né, que ainda ocorre em algumas situações específicas, né, do documento, que era o documento americano, que tinha pontos de cortes mais amplos, pontos de cortes mais altos para diversas drogas, aonde o BRCAS ele conseguiu, né, de certa maneira, reduzir esses pontos de cortes, né, trazendo assim uma melhor segurança terapêutica, né, garantindo que o sensível, de fato, ele tenha uma maior eficácia consequentemente, um sucesso terapêutico para tratamentos de infecções de diversas situações que a gente pode começar a ver daqui para frente. Vou passar aqui, travou aqui. Diferentemente do documento anterior, que era adotado de maneira informal, não tinha uma padronização em relação ao ano do documento utilizado, que é o documento americano do CLSI. O BRCAST ele traz um documento traduzido, enquanto que o americano ele era em inglês, tá? Ele era pago, enquanto que o BRCAST ele é gratuito, né? O BRCAST, como todos esses documentos, eles sofrem atualizações anuais, né? De um ano para o outro pode ter alterações importantes de interpretação de pontos de corte, então é sempre importante o laboratório estar atualizado quanto a essas normas, né? Geralmente, né, no início do ano, né, no primeiro trimestre, essa atualização sai. E durante no decorrer do ano ocorrem encontros e discussões desses experts, né, das diversas sociedades que compõem o BRCAST, para definição e revisão desses pontos de cortes, né, trazendo novos pontos de corte de drogas lançadas ou, reduzindo ou ampliando alguns pontos de cortes. Tá? Esse é o site do BRCAST, eu resolvi trazer um print aqui para vocês, o endereço é esse aqui. Existem aulas, né, para quem tiver mais interesse, os documentos estão sempre disponíveis, né, traduzidos, né, na forma de PDF ou até mesmo em planilha de Excel. Aqui é uma imagem, né, do BRCast, né, uma das partes dele, né, ele está englobando aqui o grupo de enterobacterales, né, que são as enterobactérias, hoje conhecidas como enterobacterales, onde ele traz vários pontos de corte, a depender da droga, a depender do sítio, então ele traz algumas recomendações, né, no canto superior direito aqui, a gente tem recomendações técnicas para o laboratório clínico, né, para como ele deve processar esse isolado de uma Escherichia coli, por exemplo, está dizendo qual o meio de cultura utilizar, qual é a concentração do inóculo, qual o ar que essa amostra deve ser incubada, né, qual o tempo de incubação também. Então, ele consegue abranger, né, tanto a questão de interpretação, quanto também orientação técnica para a realização do antibiograma. E a grande mudança do BRCast, baseado, como eu falei para vocês, no EUCAST, é a exclusão de uma categoria conhecida como intermediário, tá? Então, a gente mantém o sensível, mantém o resistente, porém o intermediário ele não mais estará presente, né, desde a introdução do BRCast. Então, antigamente o intermediário, ele e aí alguns, né, profissionais ainda utilizam, né, até hoje em dia a gente consegue ver alguns laboratórios reportando esse tipo de categoria, né, intermediário, sem fazer nota técnica alguma em relação a mudanças do BRCast, né, libera apenas intermediário. Né? Há uma dificuldade em relação à parte de tecnologia de informação, né? Alguns softwares eles não conseguiram atualizar
a essas alterações trazidas e recomendadas pelo BRCast, porém, muitos laboratórios emitem, né, no final do laudo do antibiograma, uma nota dizendo qual, de fato, é o significado daquele intermediário ou daquela sigla aí, tá? O intermediário, ele, por muito tempo, foi utilizado e, na prática real, os médicos encaravam ele muito mais com o pé não resistente do que uma possibilidade terapêutica de ser utilizada, tá? O efeito, né, o resultado a resposta clínica de se introduzir um antibiótico com um resultado categorizado como intermediário antigamente, era um efeito era incerto, não tinha uma segurança terapêutica, tá? Ele era muito utilizado ou em situações onde você tinha a grande maioria das drogas, às vezes, as opções terapêuticas estavam resistentes, então, quando se encontrava uma droga que era intermediário, seria a tábua de salvação para algumas opções terapêuticas, ou em situações onde aquela droga pudesse concentrar bem, né, como, por exemplo, trato urinário, que tivesse uma concentração importante de um aminoglicosídeo e ele foi intermediário, então a gente poderia estar utilizando ali como uma opção terapêutica, né, acreditando que pudesse trazer a cura para o paciente. Tá? E o BRCAST ele propõe exatamente excluir essa categoria de intermediário, né? Então a gente não tem mais, nós temos apenas duas categorias, que seria o sensível e o resistente, sendo que o sensível ele é subdividido em sensível exposição normal ou dose padrão, ou sensível aumentando a exposição, aonde eu tenho a segurança de sucesso terapêutico numa exposição aumentada àquele antimicrobiano. Então, aquele micro-organismo, ele, de fato, ele é sensível a um determinado antibiótico, porém, eu preciso fazer um ajuste de dosagem, um ajuste do regime, para que eu consiga expor aquele micro-organismo a uma concentração ou uma exposição maior daquele antimicrobiano para conseguir, sim, o sucesso terapêutico. Então, o sensível dose padrão, que seria, hoje, a gente reconhece ele como, pode ser, né, identificado com a letra, com a sigla S, né, é um micro-organismo que é categorizado como sensível com uma alta probabilidade de sucesso terapêutico, utilizando o regime de dosagem padrão daquele agente, daquele antimicrobiano. No caso do sensível aumentando a exposição, ele não é considerado como intermediário. O I, como sigla aqui, que vocês podem ver, ele está aí ainda, ele permanece aí exatamente por conta da dificuldade do sistema de informática de se adequar a essas novas recomendações, tá? Mas o micro-organismo é caracterizado como sensível, aumentando a exposição, quando há uma alta probabilidade de sucesso terapêutico, porque a exposição aumentada, ajustando-se ao regime de dosagem ou sua concentração no local de infecção, né, faz com que esse micro-organismo ele responda à ação do antibiótico. Então, a bactéria ela vai sofrer, né, lise, vai sofrer diminuição da sua taxa de proliferação, né, se a gente conseguir fazer um aumento dessa concentração no sítio da infecção. Então, para quem é de laboratório, né, como no meu caso aqui, a gente sempre associa que aumentar a exposição estaria associado a aumentar a dose, mas não necessariamente, tá? Então, uma maneira de se aumentar a exposição, sim, é você aumentar a dose do antimicrobiano, né? Você pode aumentar, fazer uma mudança de dose individual de 1 grama 2 vezes ao dia, passar para 2 gramas 2 vezes ao dia, né? Mudando também o intervalo do regime das doses, né? De 1 grama 2 vezes ao dia para 1 grama 3 vezes ao dia, tá? Mas há outras maneiras também de aumentar a exposição, tá? Você pode, né, se essa droga ela já tem por si só uma farmacocinética que faz com que ela se concentre mais, principalmente em sítios urinários, por exemplo, né? Você pode fazer uma dose normal, mas sabendo que esse antimicrobiano vai conseguir uma concentração aumentada, né? Talvez você consiga, sem mudar no regime, chegar a essa aumentando a exposição, né? A Josi e o André vão trazer diversos exemplos aqui para enaltecer ainda mais essa aula, né? Mostrando situações aonde, principalmente Pseudomonas aeruginosa, aonde a gente vai se deparar com a necessidade de posologias e antimicrobianos que façam que essa exposição a um antimicrobiano seja aumentada.
E o resistente talvez seja a categoria mais simples da gente entender, seria o micro-organismo categorizado como resistente quando há alta probabilidade de falha terapêutica, mesmo com o aumento da exposição. Então, né, na grande maioria das vezes, é desaconselhável o uso desse antimicrobiano quando ele é categorizado como resistente. Eu trago isso aqui para vocês, mas não podemos considerar o EI, né, que seria o evidências insuficientes, como uma categoria. Tá? Em algumas situações, é o que nos resta a gente liberar no laboratório clínico, baseado nos pontos e cortes do BRCAST, essa sigla, né, ao lado de uma concentração inibitória mínima de uma determinada droga. Tá? O EI ele significa que indica que não há evidências suficientes de que o micro-organismo ou grupo de micro-organismos seja um bom alvo para a terapia com o antimicrobiano testado. Existem situações, né, que eu vou estar trazendo um pouco mais agora para frente para vocês, como, por exemplo, a Burkholderia cepacia, que não há pontos de cortes no BRCAST para essa espécie. Tá? Então, uma das drogas para tratamento da Burkholderia cepacia, uma das drogas de escolha, é a sulfamethoxazol e o trimetoprim. Né? Então, não há ponto de corte para eles, então, uma das maneiras da gente conseguir liberar, né, pelo menos algo que possa orientar o clínico, está liberando a MIC da sulfa, né? E para a categorização a gente vai estar sempre liberando o EI. Não existem dados suficientes para garantir com que aquele ponto de corte definido para a sulfa e, no caso específico da Burkholderia cepacia, né, eu consiga definir se aquela dose ali seria sensível dose padrão ou seria uma sensível aumentando exposição. Então, há uma questão microbiológica aí no grupo de Burkholderia cepacia, que é um grupo muito grande, né, geneticamente semelhantes, né, e que é composto, na verdade, é um complexo de diversas bactérias muito parecidas umas com as outras. Então, isso provavelmente é o que gera a dificuldade de se definir pontos de corte para essa espécie, né, em questão. O BRCAST, ele, né, tem algumas situações que a gente talvez pode questionar que seriam limitações dele, né? Principalmente em algumas espécies específicas, como no caso do Stenotrophomonas maltophilia, tá? Uma das opções terapêuticas, principalmente em caso de resistência ao Bactrim, seria a gente testar enquanto laboratório a levofloxacino, porém não existe ponto de corte específico para levo e direcionado a Stenotrophomonas. O BRCAST ele traz nessas situações uma tabela, a gente chama uma tabela, poderia chamá-lo de uma tabela genérica, seria uma tabela, né, de PK/PD não relacionada à espécie. Então, seria uma tabela onde eu estaria muito mais baseado nas concentrações inibitórias mínimas, nas mix dessas drogas, e pouca evidência de sucesso terapêutico. Porém, em algumas situações, ela pode se tornar a única opção. Então, a gente pode estar utilizando a tabela de PK/PD como uma maneira da gente categorizar algumas drogas que não está previsto no BRCAST. Então, para estenotrophomonas no BRCAST, a gente possui ponto de corte apenas para uma única droga, que é a sulfa. Tá? A levo, a gente pode estar utilizando essa tabela de PK/PD também. O mesmo acontece, né, de maneira semelhante para o Acinetobacter baumannii, né? Não há ponto de corte para Ampicobactam, para o baumannii, tá? E também não há um ponto de corte específico para a tigeciclina, né? No caso da tigeciclina, a gente pode estar reportando, né, a categoria para ela e frente à Acinetobacter baumannii, também utilizando essa tabela genérica, que seria a tabela de PK/PD. E como eu expliquei para vocês, a Burkholderia cepacia também não tem ponto de corte algum, tá? Então, o BRCAST ele não prevê exatamente por essa dificuldade de definição de pontos de corte, né, pela variação, né, dentro do complexo Burkholderia cepacia de diversos micro-organismos muito semelhantes, que dentro do laboratório clínico a gente não conseguiria diferenciá-lo apenas por sequenciamento genético. Então, esses micro-organismos são agrupados e eles têm diferenças, né, fenotípicas que vão apresentar uma variabilidade no teste de sensibilidade. Então, provavelmente essa seja a razão da dificuldade de definição de pontos de corte. O que na prática nós fazemos? Nós pegamos as drogas que o documento americano ele traz para serem testados frente à Burkholderia cepacia e avaliamos as mix da Burkholderia cepacia
nos nossos testes e utilizamos a tabela de PKPD para fazer a interpretação. Então, essa aqui é a tabela de PKPD, tá? Vocês podem ver lá no título, né? Seria pontos de cortes PKPD não relacionados à espécie. Então, eu tenho uma série de antibióticos, né? Geralmente, por ela não ter essa especificidade, né? Esse detalhamento quanto à espécie, né? E geralmente a tabela PKPD ele possui mix muito baixos, pontos de cortes muito baixos, tá? Com isso, para uma bactéria ser considerada como sensível, eu preciso que ela apresente, né, mix baixos, como por exemplo aminoglicosídeos, né? A micacina, por exemplo, eu preciso ter mic até 1 para ser considerado como sensível. Tá? Enquanto que uma amicacina para pseudomonas, 8 microgramas já seria ainda categorizado como sensível, dose padrão. Eu vou trazer só um pouco mais para poder a gente também apresentar algumas alterações, principalmente lá no Hospital Primavera e no Hospital do Coração também, que nós estamos fazendo algumas alterações no nosso laudo de antimicrobiano, no nosso laudo do antimicrobiano, do antibiograma, desculpem, e, 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 e alguns testes adicionais que a gente pode estar realizando enquanto nos deparamos com situações de multiresistência. Tá? Nós podemos lançar a mão, né, através de detecção fenotípica das carbapenemases. Tá? As carbapenemases hoje se tornaram um problema, uma realidade no país inteiro. Não, Sergipe não foge a essa realidade, tá? E esses testes fenotípicos, né? E a carbapenemase era uma das principais causas de resistência, principalmente em bacilos gram-negativos não fermentadores e também em enterobactérias, tá? Eles são testes de custo relativamente baixo, né? Eles têm uma capacidade de uma resposta rápida, né? Se aquela bactéria ela produz ou não a carbapenemase. Ela tem um ponto negativo onde ele não consegue dizer qual tipo de carbapenemase está presente, porém, apenas a informação de que há presença de carbapenemase já pode nos orientar, né? Aqui a gente passa essa informação para o médico e ele já de antemão, antes mesmo do resultado final do antibiograma, já saber que se trata de um micro-organismo provavelmente multiresistente. Então, a partir do momento que meu teste dá positivo, eu sei que eu posso estar diante de uma resistência, principalmente aos carbapenêmicos, tá? Por que eu falo principalmente? Porque a resistência, mesmo em cepas produtoras de carbapenemase, aos carbapenêmicos, ela é variada. Então, geralmente, a gente pega uma ampla resistência com mix altos para todos os representantes dos carbapenêmicos, né? O ertapenem, no caso de enterobactérias, né? O mipenem e o meropenem. Porém, algumas cepas elas expressam quantidade menor de carbapenemase, ou essa carbapenemase tem uma afinidade menor aos carbapenêmicos, e eu posso ter uma sensibilidade, né, mix variados, e às vezes até mesmo produtoras de carbapenemase com mix de sensibilidade. Né? Eu posso ter sensibilidade ao bipenem e algumas vezes sensibilidade ao meropenem. Né? No caso das enterobactérias, o melhor marcador de produção de carbapenemase, sem fazer testes adicionais, seria a gente avaliar, sempre olhar o ertapenem. Ele seria o carbapenêmico mais sensível, aquele carbapenêmico que sofreria hidrólise mais facilmente na produção de carbapenemase. Eu posso ter situações onde eu tenho resistência apenas ao ertapenem e sensibilidade ao imipenem e ao meropenem, e essa cepa, no caso de uma enterobactéria, ser produtora de carbapenemase. Em alguns laboratórios onde eu trabalho, eu consigo utilizar alguns desses testes, né? Já utilizei esses testes, né, rotineiramente, mas o que nós estamos mais utilizando é esse teste da direita aqui, que ele é conhecido como Blue Carba, tá? Esse teste ele é um teste, o princípio dele é muito simples, né? Ele possui uma suspensão aqui, nessa suspensão eu tenho um indicador de pH e tenho um imipenem suspenso aqui nesse tubinho, nesse caldo, tá? O que eu faço? Eu pego um pouco da bactéria e coloco em contato nesse caldo e deixo ele ali por alguns minutos, algumas horas dentro da estufa. Tá? Se a bactéria for produtora de carbapenemase, ela vai hidrolisar o imipenem presente aqui nesse meio e vai fazer com que o pH ele diminua. pH diminuindo, esse meio ele possui indicador de pH, ele vai mudar de cor. Né? Ao invés de ele ser azul, ele passa a ser amarelo. Isso vai me indicar que é um teste positivo de carbapenemase. Esse teste a gente faz geralmente um dia antes, eu posso fazer um dia antes
ao resultado final do antibiograma. Então, no momento que eu tenho a colônia isolada na minha placa, né, eu posso pegar um pouco dessa colônia e já fazer. E isso eu consigo antecipar uma possível resistência aos carbapenêmicos. E passando essa informação para o médico, acredito que seja bastante útil, né? E ele já poderia fazer um direcionamento mais adequado para tratar uma infecção de corrente sanguínea, por exemplo, né, com esquema para multi-R, até que o resultado final do antibiograma saia. Um outro teste fenotípico que a gente pode também estar lançando mão são os testes imunocromatográficos. Esses testes eles vieram para auxiliar muito a nossa rotina, tá? E ele consegue fazer a testagem de até 5 tipos diferentes de carbapenemase, tá? Mas são apenas 5 tipos. Então, se aquela cepa estiver produzindo uma outra carbapenemase que não esteja, né, sendo testada, prevista através desse teste em questão aqui na tela, a gente pode liberar um resultado negativo e não significa que a cepa não seja produtora de carbapenemase, tá? Esse teste ele vai pesquisar as principais carbapenemases circulantes aqui no país, né? Que seria a CAPC, a NDM, a VIM, que é um tipo de metalobeta-lactamase, a IMP também, que é uma metalobeta-lactamase, e uma oxacilinase, que seria a OXA48, que é pouco frequente aqui no país, tá? Na imagem aqui do lado, a gente tem uma placa com crescimento de uma cepa, um Klebsiella pneumoniae, né? Essa característica mucoide dela, tá? Que é bem característica mesmo dessa espécie. E o teste aqui ao lado positivo para NDM, tá? E aqui eu trago um outro exemplo para vocês, tá? Essa é uma Pseudomonas aeruginosa, isolada em amostra de hemocultura, produtora de KPC e NDM, como vocês podem ver aqui no teste. Ele está produzindo, está tendo uma coprodução, né, de 2 carbapenemases diferentes. Isso dificulta muito o tratamento, reduz bastante as opções terapêuticas. Se fosse apenas uma produtora de KPC, talvez a gente tivesse a opção da ceftazidima com uma Avibactam, mas é sabido que a ceftazidima com a Avibactam não tem atividade, não tem ação frente à NDM. Tá? Nós temos aqui no teste também, no antibiograma aqui, o azetronan também com MIC bastante alto, superior ou igual a 64. A KPC ela consegue degradar o azetronan, porém o NDM não degrada, né? A metalo ela não tem a capacidade de hidrolisar o azetronan. E isso é importante, né? Até para a gente buscar opções terapêuticas. Nesse caso aqui, liberando um resultado desse, né? O médico ele vai olhar e perguntar o que eu posso tratar, né? Talvez, olhando rapidamente aqui, talvez somente a polimixina a ser testada seria uma opção terapêutica, né? Mas a gente já tem relatos cada vez maiores de resistência à polimixina. O laboratório pode, né, auxiliar o médico até num teste adicional, que seria, né, esse teste, que seria o teste de sinergismo entre ceftazidima e azetronan, né? Percebam que se a gente for olhar isoladamente cada disco desse, a bactéria está crescendo colada ao disco, isso representa uma resistência ampla aos antibióticos, né? Então, tem colônia crescendo ao redor do disco do azetronan, que é esse disco ATM, tem colônia também crescendo ao redor do disco CZA, que é a ceftazidima com avibactam. Porém, entre o azetronan e entre a ceftazidima com avibactam, eu percebo um halo de inibição, tá? E isso, né, pode orientar, pode guiar, pode auxiliar o médico a fazer a sua escolha terapêutica associando, né, a ceftazidima com a Avibactam e o azetronan. Certo, gente? Então, minha parte é isso. Farei outras contribuições no final, né, caso haja dúvida também, e na apresentação do André e da Josi. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Não. Estamos. Sim. Então,
Primeiro eu quero agradecer a todos. Agora em dezembro a gente já vê que o público é bem menor nessas reuniões, ninguém está mais com tempo nem com saco. Eu quero me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Josi Herreria, sou infectologista do USE do Hospital Primavera. Sou médica intensivista diarista no USE, médica da CCH do Hospital Primavera e médica diarista da UTI Renascença. Aqui, como o Roberto já falou, o BRCast, eu sou a pessoa que gostaria de ter feito uma camisa, eu odeio o BRCast. Mas, agora, quando a gente começa a utilizar, começa a entender que realmente o BRCast veio para trazer maior segurança terapêutica para nós, como o Roberto falou. A MIC sozinha, né, a concentração inibitória mínima que a gente vê nos antibiogramas, ela sozinha não prediz um sucesso no nosso tratamento. O BRCast veio melhorar, veio aumentar esse sucesso, embora também não vai ser 100%, porque a gente sabe que depende de vários outros fatores. E também, como já falado, quando a gente fala sensível aumentando a exposição, ele fala sensível aumentando a exposição, ele não fala sensível aumentando a dose. Então, a gente tem formas de aumentar a exposição. Uma delas é aumentar a dose, reduzir o intervalo entre as doses e aumentar o tempo de infusão da droga. E uma coisa que eu achei fantástica, isso aqui eu copiei até eles fizeram um hospital aí de São Paulo, fez um protocolozinho de entendimento do BRCast para o corpo clínico inteiro. E aí ele tem no final do protocolo, ele coloca: o I não é pior que o S. Então, vamos perder esse preconceito de prescrever a droga que vem com o I, porque esse I não é mais o intermediário que a gente utilizava há um tempo atrás. Então, a gente sabe, a gente já vê isso na prática, estou vendo aqui os meninos, o pessoal da UTI, principalmente, né, tanto aqui do USE quanto do Primavera, não conheço dos outros hospitais, que a Pseudomonas aeruginosa foi o micro-organismo que mais sofreu impacto com as mudanças do BRCast, né, a partir daí do BRCast. E isso gerou um impacto muito grave nos hospitais, que é o uso de carbapenêmico, porque esse é o antibiograma, aqui, ó, de agosto de 2023, esse é o antibiograma de uma Pseudomonas que sai da máquina. Então, ela sai aqui. Quando a gente olha, a gente só vê sensível à micacina. Esse aqui tá como I para meropenem, mas a maioria das pseudomonas que a gente encontra vem sensível a meropenem, sensível a micacina e sensível a ceftazidima avibactam. E vem I para todos os outros, que às vezes com o mesmo MIC que tinha antes, mas antes eram colocados como sensíveis. E aí, o que todo corpo clínico faz? Vai para o meropenem, se for urina, vai para a micacina. Então, isso tem gerado uma catástrofe. Numa era que a gente está vivendo de multiresistência, está tendo um uso indiscriminado de meropenem, e quem mais está agravando isso é a Pseudomonas. Então, esse é um antibiograma natural que a gente vem recebendo agora, e aí a gente tem que lembrar, o Roberto já falou, eu vou repetir aqui umas 10 vezes, o I é sensível aumentando a exposição, não é intermediário, não é resistente. Aqui do lado, ainda falando de Pseudomonas, aqui do lado esquerdo é uma cultura de 2016, antes do BRCast. Então, percebam que cefepime, ceftazidima, cipro, pipitazo, todo mundo aqui era sensível. Essa aqui é uma cultura de 2023. Cefepima, com o mesmo MIC de 2, ceftazidima com um MIC um pouco menor, cipro com um MIC aqui do lado direito até maior e pipetazo com um MIC igual, agora não aparece mais como S, aparece como sensível, aumentando a exposição. Mas nesse antibiograma aqui tratado, já discutido, que a gente resolveu aí em comum acordo, o Roberto, para não colocar o I, a gente colocava o I aqui e colocava a nota aqui embaixo.
E, infelizmente, as pessoas não leem a nota. A gente precisa criar a cultura de ler as notas, as observações que vêm nas culturas. Então, como a gente percebeu que as pessoas não liam a nota que vem aqui embaixo, nós colocamos a nota aqui para cima. Mas o que eu quero mostrar com essas duas culturas é, aqui do lado esquerdo é 2016, do lado direito é 2023, são os mesmos antibióticos, a maioria com o mesmo MIC, e aqui deixou de CS para ser sensível, aumentando a exposição. E dependendo do laboratório, do hospital, onde o antibiograma não vem tratado, digitado, onde ele vem direto da máquina, como esse aqui, ele viria um I. E aí os colegas não vão prescrever, por exemplo, o pipitazo ou o cefepime, vão direto para o meropenem. Então, a gente precisa observar isso aqui. Ainda em pseudomonas, esse aqui da esquerda, agora sim, a gente tem um resistente. Resistente é resistente, mesmo aumentando a exposição. E não é intermediário, é sensível aumentando a exposição. Você vê aqui do lado direito, ó, cefepime é sensível aumentando a exposição, ceftazidima, se quem é resistente aqui é meropenem. Então, se aqui esse antibiograma viesse o I, como vem na maioria dos laboratórios, o sujeito certamente ia querer partir aqui para cima, ou para ceftazidima avibactam, ou para amicacina, muitas vezes num sítio que a amicacina isolado não é recomendado. Então, a gente precisa incorporar sensível aumentando a exposição, como sensível aumentando a exposição. E ainda de pseudomonas, aqui é uma cultura também de 2023, que eu queria exemplificar o que é uma cultura de uma bactéria pan-resistente. O conceito de pan-resistente, que é um conceito novo agora, que a gente está bem familiarizado com o multi-R, que na maioria dos hospitais é quando é a 3 classes de drogas e nelas vai o carbapenêmico. O pan-resistente é quando ela é resistente a todas as drogas que poderiam ser testadas para as quais teriam ponto de corte. Inclusive, nesse antibiograma, a gente vê a polimixina B, que foi testada, a gente ainda vai explicar isso mais para frente, a polimixina foi testada nesse caso aqui. Então, a gente precisa criar o hábito de ler as observações, nós vamos precisar disso. Como diz André Herreria, a era pós-antibióticos já chegou, já está batendo na porta. Então, a gente vai ter que fazer milagres, espremer, então a gente vai precisar disso daqui. O que o Roberto demonstrou lá, teste fenotípico para KPC, mas tem o sinergismo para ceftazidima, bactam, treonam positivo, e a polimixina foi testada por microdiluição em caldo, não é o teste automatizado. Então, indo aqui para a Acinetobacter, foi outro micro-organismo que também deixa dúvida, que também sofreu um impacto, porque aqui, nesse antibiograma de 2015, a gente tinha ponto de corte de ampicilobactam para ampicilobactam, que é o Nazim. A gente tinha para ceftazidima, o imipenem aparecia aqui, que não aparece mais. Então, todo mundo estranhou muito isso. E veja até que a colistina, que é a polimixina, também aparecia, quando não deveria mais aparecer pelo BRCAS, porque a gente já sabe que isso aqui pode ser uma falsa sensibilidade, mas não vou entrar nesse mérito agora. A mudança maior aqui foi não testar mais o Nazim, o ampicilobactam, nos antibiogramas pós-BRCAS, tipo esse aqui de 2023. Não aparece. E a gente sabe que a gente utilizou muito o Nazim. O pessoal aí mais velho, nós utilizamos muito o Nazim para acineto. E aí agora é meio como se a gente tivesse perdido a droga. Em compensação, vem agora nos antibiogramas a tigeciclina. Mas o Nazim é uma droga muito melhor, por causa da concentração nos sítios. Então, o impacto do BR-caixa aqui foi em relação à ampicilina subactam. E aí, às vezes, vocês, nas discussões, vocês me veem um acineto pan-resistente
principalmente lá no Primavera, que a gente testa a polimixina, e aí eu vou e peço para colocar o Nazim. O Nazim com tigecyclina, por exemplo, quando o mic vem, um mic como esse, ou um mic até um pouco maior, aí eu peço o Nazim e tigecyclina. De onde veio esse Nazim? Veio da era pré-BRCAS. Então, aqui a gente vai precisar de ajuda. A gente não está esperando que o clínico, que está lá, o clínico, o intensivista, que o clínico vá buscar essas informações. A gente espera que o clínico busque o infectologista, busque o microbiologista, mas também sabemos que muitos hospitais particulares, a microbiologia não é própria, é fora da cidade, do hospital, é fora do estado, e no hospital público, pelo volume, às vezes a gente não tem como discutir todos os antibiogramas com o microbiologista, nem o microbiologista vai ter condição de fazer teste manual, buscar CLSI, que é a antiga, que é o que se usava antes, então a gente vai precisar de ajuda, né? Usar cada vez mais o infecto e o microbiologista. E aqui ainda sobre o acineto, aqui é um antibiograma de 2023, eu trouxe esse aqui só para você exemplificar. Esse é um antibiograma que sai, onde o antibiograma sai direto da máquina, ele não é redigitado, né? Então, sai aqui o Tazocin com aquele EI que o Roberto falou, que é evidência de que a gente não vai utilizar. E aqui, de novo, esse aqui eu não posso falar que é pan-resistente, porque a polimixina não foi testada. Teria que fazer um teste de microdiluição para polimixina, e sendo resistente, aí eu diria que é um acineto pan-resistente, como esse aqui do lado. Esse aqui do lado é pan-resistente, e é novo. Então, aqui não sai mais ampicilbactam, sai a tigecyclina, mas todo mundo está resistente, inclusive a polimixina. Aí, provavelmente, se eu fosse avaliar, eu iria colocar o Nazim. Eu não sei, mas eu tenho que colocar alguma coisa. Então, eu colocaria o Nazim. Tem infectologistas, tem trabalhos que mostram colocar uma dose super alta, a gente não vai entrar nesse mérito aqui. Mas seria uma opção conhecendo a prévia da microbiologia, né? Aqui a Burkholderia, esse é um antibiograma não tratado, então ele sai da máquina assim, Burkholderia, sem nenhuma opção, como o Roberto colocou lá, não há ponto de corte para nenhum antibiótico para o grupo da Burkholderia cepacia. Nesse aqui à direita é uma Burkholderia também. Ah, mas por que aqui tem? Aqui não tem. Aqui ele utilizou, o microbiologista aí que vos falou, utilizou a tabela PKPD, que é lá, está previsto lá no BRCAST, aquela ali atualizada a partir de 15 de março, se eu não me engano, de 2023. Mas se você não tem essa microbiologia aqui e você tem essa, novamente, você vai precisar lembrar que sulfametoxazol trimetoprim pode ser uma opção, meropenem pode ser uma opção, mas muito provavelmente o clínico da ponta vai precisar de uma ajuda aí para entrar com tratamento, ou se tiver um acesso à microbiologia, pedir para ele fazer isso aqui. As xenotrofomonas, nós temos para... esse aqui é de 2016, a gente já tinha apenas para sulfatrimetoprim, mas veja a diferença do de 2016 para o de 2023 aqui do lado direito. Saía menor ou igual a 20, saía como sensível, então a gente ia para o Bactrim, e agora sai o I. E aí fica todo mundo com medo de usar o Bactrim. O I não é pior do que o S. Então, a gente vai utilizar, nesse caso, o Bactrim mesmo. E como a gente já usa uma dose bem alta, a gente diminuiu o intervalo entre as doses. Ao invés de 8 em 8, a gente usa de 6 em 6. Então, a gente já está aumentando a exposição, porque a gente poderia usar de 8 em 8. E aqui é também de 2023, só que um antibiograma onde se acrescentou e olha a observação lá em cima,
Não é o que sai da máquina pelo BRCast, que só sairia o sulfatrimetropin, que está resistente. Aqui é resistente. Como saiu resistente, ele fez um método de discodifusão para o levofloxacino. Infelizmente, nem todo laboratório você vai ter isso. Então, quando você pegar só o sulfatrimetropin, que é o certo vir do BRCast e está resistente, você vai precisar de ajuda do microbiologista ou do infectologista para conseguir a ajuda do micro para fazer o discodifusão, para você avaliar uma outra opção terapêutica. Estafilococcus. A mudança que a gente vê mais no estafilococcus são nos estáfilos coagulase negativos. Quem é coagulase negativo? Qualquer estafilococo que não seja aureus. Epidermides, hominis, captis. E qual é a maior mudança, assim, que mais chamou a atenção? O MIC, o ponto de corte da teicoplanina. Então, a gente já tinha, o pessoal mais antigo, a gente já tinha uma noção de quando o estáfilo era sensível a vanco, ele era sensível a teico. Então, a gente não tinha muito exemplares no mundo, muito menos no Brasil, de estáfilo resistente a vanco. Agora a gente já tem. Então, a gente não tinha. Quando veio o BRCast, a gente começou a observar sensível a vanco e resistente a teico. Aí muita gente achou, nossa, é estáfilo resistente a vanco. Não é. É que o ponto de corte da vanco não mudou e da teico mudou. O ponto de corte baixou. Eu sempre me atrapalho entre baixou e subiu. É que assim, antes o 4 era sensível, menor que 4 era. Agora, se for maior que 4, já é resistente. Então, o que mudou aqui foi o ponto de corte da teico. Então, a gente encontra sensível a vanco, resistente a teico. Isso é a mudança mais significativa para o estafilococcus. Para as enterobactérias, não houve tanta mudança assim. O que eu quero chamar a atenção é que nesse antibiograma aqui de 2016, uma Klebsiella pneumonia multiresistente, ela não é PAN, ela é sensível a MIC, ela era até sensível a levo, e aqui tinha a colistina. Colistina é polimixina E, é polimixina. Sensível, porque se colocava nos antibiogramas sensibilidade à polimixina saído da máquina. O BRCast já não prevê isso. Ou você faz a microdiluição, ou você não pode colocar a colistina ou polimixina no antibiograma. Então, nesse aqui da direita, que é um antibiograma de 2023, veja que não tem polimixina. Porque aqui é saído direto da máquina, então não vai sair testagem para polimixina. Lá saía e poderia ser falso sensível. Mas aqui sai ceftazidima avibactam, que é o famoso Togena, que é uma droga nova de 2015, lançada no Brasil em 2018, e no BRCast agora já sai a testagem da ceftazidima avibactam. E aí o que eu quero chamar a atenção, que o Roberto já colocou, e a gente vai ter que insistir nisso, porque quando a gente pega um antibiograma desse, e alguns vêm resistente aqui também, e vem polimixina testada e vem resistente, a gente precisa saber dos testes de carbapenemase, a gente precisa cobrar que os hospitais tenham, adquiram, façam e divulguem, porque ter Togena no hospital, ter azitrionam no hospital e ter teste de carbapenemase não é mais luxo de hospital particular. Isso aqui vai ter que ser uma realidade do hospital SUS, porque senão a gente vai perder os pacientes para as bactérias, como a gente já está perdendo, né? Mas a coisa vai ficar mais escancarada. Então, as enterobactérias, a mudança mesmo que eu queria mostrar para vocês era não sai mais colistina ou polimixina, a não ser que faça microdiluição em caldo, sai a ceftazidima avibactam, e onde não sai, os testes de carbapenemase, vamos brigar para sair, porque nós vamos precisar deles. E aí eu trouxe outra aqui, por exemplo, nessa aqui sai a polimixina, porque foi feito o Polisimbac, que é a diluição.
sai o teste fenotípico de carbapenemase, é um NDM, e sai todo mundo aqui resistente, sensível a aztreonam, amicacina, dependendo do sítio da infecção, você não vai conseguir usar a amicacina. Então, a gente precisa saber dessa testagem de polimixina, que nem todo mundo é sensível como a gente acha que é, e precisa dos testes de carbapenemase. Da minha parte, era só isso por enquanto. Boa noite, pessoal. Agora é minha vez. Vou falar um pouquinho sobre esses testes e coisas um pouco mais diversas, mas que são super importantes quando você lida com o antibiograma. A gente vai ver alguns antibiogramas também, é claro. Esse slide aqui, eu vou comentar rapidamente. Eu preciso de 10 minutos, pessoal. Para a gente não demorar, já vou aqui marcar o meu tempo. Esse slide aqui é um slide do final de 2023, lá do Hospital Primavera, que ele foi construído depois de algumas mudanças no TASI, de algumas mudanças no cadastro no TASI, que deu um trabalhão para fazer, e depois da incorporação dos testes fenotípicos para carbapenemase e do teste de microdiluição para polimixina B. Então, esse daqui na minha opinião, é um excelente antibiograma onde você esgota as possibilidades de diagnóstico e tratamento para esse paciente que tem um bicho complicado, onde ele te mostrou qual que é o mecanismo de resistência e te mostrou o teste para polimixina B, que é um pouco mais complicado de fazer, visto que ele saiu da automação. Ele não faz mais parte do cartão. Para fazer, ele tem que fazer ele na mão. Bem, vou falar rapidamente sobre a utilidade dos testes de carbapenemase. Aqui nesse slide eu conto como que é mais ou menos o caminho natural de uma amostra. Tudo começa com um paciente grave que você iniciou terapia empírica inicial. Quem está internado no hospital normalmente é vancomycin. Você colhe uma amostra, aqui a gente exemplifica a hemocultura, lembrando que quanto melhor a amostra, melhor é o processamento do processo inteiro. Essa amostra vai ser incubada em algum equipamento. Quando a amostra ficar positiva, a incubadora vai apitar. Aí lá no laboratório de microbiologia, o microbiologista, o biomédico, ele faz o GRAM, ele aspira um pouquinho de líquido daquela garrafinha, faz o GRAM, vê se é GRAM positivo ou se é GRAM negativo, tem um resultado parcial. Em relação ao GRAM, comunica o médico do paciente, se ele puder, ele faz o direcionamento do antimicrobiano. Exemplo, você começou com vancomycin, fez esse caminho inteiro, cresceu um bacilo gram negativo, você vai tirar a van. Esse é o caminho mais comum, esse é o caminho mais normal. Quando você faz a coloração de gram, você semeia na placa, e a placa você coloca no cartão para fazer a identificação. O problema em relação a esse caminho, que é o caminho mais comum, é que a gente tem aí um monte de resistência enzimática e que a gente tinha lá beta-lactamase, SBL, MPC, isso aí no passado era o que prevalecia. De uns 3 anos para cá começaram as carbapenemases, e as carbapenemases são muito frequentes. E esse método tradicional, de uns 8 anos para cá, esse método tradicional, a gente atende esse caminho aqui que está pintado de verde, mas a gente não atende direito esse caminho que está pintado de vermelho. E a prevalência de pacientes com bactéria produtora de carbapenemase é super grande, por causa disso a gente incluiu na nossa rotina um teste de carbapenemase. O caminho ficou assim, ó. Eu tenho um paciente grave, vancomycin. Colhe a amostra, vai para a incubação. Incubação apitou, faz o GRAM e coloca na placa. Da placa, você pega uma gotinha de bactéria, coloca aí nesse teste imunocromatográfico, que é igual ao teste de gravidez. Se aparecer o risquinho ali, você vai saber qual que é a carbapenemase. E o laboratório, ele comunica como resultado parcial. Ó, um bacilo gram positivo. Mais tarde eu te digo qual que é se ele tem carbapenemase. Às vezes no mesmo dia, o laboratório liga de novo, ó,
o seu bacilo gram-positivo é uma KPC. Joia, o médico que está recebendo essa informação já sabe que ele vai precisar substituir o meropenem que ele colocou como terapia empírica inicial e vai colocar alguma coisa diferente. Se for KPC, é uma coisa boa colocar atorgena. Se for Nova-Deli, aí você vai precisar de uma combinação. Nova-Deli e MDM, é uma carbapenemase. E o que é que acontece? Enquanto que nesse caminho aqui, direcionar o antimicrobiano, nesse caminho aqui, você consegue escalonar o antimicrobiano 24 a 48 horas antes da identificação. Para o paciente que está muito grave, frequentemente esse tempo ele faz diferença e ajuda a gente a prescrever de forma racional esses antibióticos bala que estão saindo. A gente que faz controle de infecção, a gente não quer usar, a gente quer guardar. E se a gente for usar, tem que usar bem direcionado. Quando faz o teste de carbapenemase, ele pega uma gotinha daquele caldo de bactéria, coloca no pocinho, olha qual que foi o risquinho, e o resultado parcial, ele sai dessa forma aqui. Resultado positivo, teste fenotípico, e o nome da carbapenemase. Por KPC, ceftazidima com avibactam. Se for NDM, ceftazidima mais avibactam mais astreonam, o que é superprodução, do ponto de vista assim, de complexidade de tratamento antimicrobiano. Essa combinação superprodução é cara, tem que ser bem justificada, tanto para o convênio, quanto para o paciente, quanto para a flora do hospital, e ligeirinho, a partir desse teste aí, a gente consegue direcionar super bem. E acrescentar isso aqui na rotina, a gente entende que foi um grande avanço, sabe? Tem hospital que tem muito hospital que não tem. Para um hospital que não tem, quando chamar o infectologista e perguntar o que eu faço, o cara vai responder, não sei, não tem como saber, e é isso aí. Bem, falando aí sobre essa associação de ceftazidima com avibactam mais astreonam, é algo relativamente recente. A ideia de fazer essa combinação é algo relativamente recente, ainda está em consolidação, mas para você poder prescrever essa associação, você tem que ter, no mínimo, o diagnóstico da carbapenemase. É proibido prescrever isso aqui de forma empírica. Digo isso porque às vezes você está diante de um paciente que é tudo resistente, você fala, vou prescrever isso aqui empírico. Não pode prescrever empírico. Essa é a política de stewardship da combinação. Sobre o teste de polimixina B, né? Eventualmente, você se depara com este resultado de antibiograma. É o resultado que sai da máquina. Se o seu microbiologista ele não tem acesso aos testes de carbapenemase, mas se ele tem ali o torgena, ceftazidima com avibactam no cartão, isso aqui já vai te ajudar. E aqui você sabe que pelo menos não é KPC. Essa é uma Klebsiella que estava no sangue, que é resistente a todo mundo. Aí você Como olha... é que você sabe que não é KPC? Porque é resistente a ceftazidima com avibactam. Porque se fosse KPC, seria sensível. Seria sensível. É outra carbapenemase ou outro mecanismo de resistência. Bem, o cara vai olhar isso aqui, vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, ele vai entender que ele não tem recurso e ele vai falar, beleza, eu vou usar polimixina B e vou escolher aleatoriamente mais algum desses aqui e vou torcer para o paciente ficar melhor, coisa que frequentemente não acontece, né? Esse raciocínio aqui ele não é bom, porque quando a gente olha a prevalência de cepas resistentes à polimixina B, é muito alta. Isso aqui são dados de 2021, são dados da Anvisa, daquele formulário que a CCH preenche todo mês. A gente traz aí Klebsiella, aqui o primeiro. A Klebsiella, onde ele traz aqui qual que é o percentual de resistência dos isolados para carbapenêmico. Klebsiella 67%, Poli B 35%. Então, se você colocar polimixina B para essa Klebsiella do jeito que está nesse antibiograma, você tem 35% de chance de errar, porque é 35% de chance de resistência. Para Pseudomonas e polimixina B, a resistência é 25%, e para Acinetobacter,
A resistência a Cinetobacter, 8%. Não é tão importante, mas para Pseudomonas e Klebsiella é super importante. E esse dado aqui, e a frequência com que esse exame aparece, nos levou à necessidade de fazer o teste de sensibilidade à polimixina B, porque senão eu ia tratar sem saber o que fazer. É um teste laborioso, em que você pega um caldinho de bactéria, coloca ele nessas cavidades ou pocinhos e vê quais foram os pocinhos que mudaram de cor. Se o pocinho mudar de cor porque a bactéria cresceu, se o pocinho não mudar de cor porque a bactéria não cresceu, e a partir disso daqui a gente vai saber o MIC. E no momento, esse é o único método validado no Brasil para dizer a sensibilidade para a polimixina B. Felizmente, a gente conseguiu incorporar esse teste aqui para a gente não incorrer naquele erro de 35%, mais feliz, achando que estava tratando bem o paciente, mas com 35% de chance de errar. Bem, mais uma vez, esse daqui é o antibiograma após a aplicação de todas essas medidas adicionais de diagnóstico, ele acaba saindo desse jeito e acaba que fica muito bom. Esse daqui não é aquele mesmo que estava lá, porque esse daqui é sensível a ceftazidima com avibactam, e veja que o teste fenotípico dele foi KPC, que está marcado aqui embaixo. Eu vou poder usar ceftazidima com avibactam com grande categoria, é um remédio de alto custo, mas vai ser bem justificado tanto para o convênio, quanto para a administração do seu hospital, seja público ou privado, a necessidade de usar isso daqui é a utilidade. Bem, vou falar um pouquinho sobre estratégias para aumentar a exposição. E é impossível falar sobre isso sem a gente citar o diabo do PKPD. PKPD é um negócio que a gente lê e que a gente explica e que a gente fica olhando para o cara que a gente está explicando e o cara fica boiando. Na maior parte do tempo, o cara fica boiando. Então, eu vou tentar explicar aqui da forma mais simplificada e rápida possível para você levar, nem que seja uma parte desse raciocínio para casa. Esse que está aqui à nossa esquerda é como é que funciona a atividade do antibiótico para aqueles que são tempo dependentes. Veja bem, todas as penicilinas, cefalosporinas e carbapenêmicos e etc. E o que é que a gente tem que observar? O que é que a gente deve buscar? O tempo over MIC. É isso aqui, ó. É essa setinha aqui que está deitada. É quanto por cento do tempo que a concentração do antimicrobiano no sangue ficou acima da concentração inibitória mínima da bactéria. Vou exemplificar um pouquinho lá mais para cima. Quando você olha para o tazocin e para o carbapenêmico, você tem que tentar enxergar essa seta no seu paciente. E aqui o gráfico da direita é para aqueles antimicrobianos que são dose dependente, em que o que é importante é a área sob a curva, o AUC. Esse aqui a turma está mais familiarizada. E esse aqui, ó, o time over MIC, o tom, esse aqui a turma está menos familiarizada. Vou exemplificar melhor. Nesse gráfico aqui de cima, o que está pintado de azul é a concentração sérica do antimicrobiano. Cada vez que você dá uma dose, a concentração sobe e ela vai caindo devagarzinho. Nesse gráfico aí, a gente tem 3 doses, que foram feitas em 24 horas. O MIC dessa bactéria é essa linha pontilhada. O MIC da bactéria é 1. E ao longo daquelas 24 horas, o que está pintado na setinha vermelha é o tempo que ficou acima do MIC. Em inglês é tom, em português é TAM. Qual que foi o TAM da dose padrão? É a somatória dessas 3 setinhas pequenas, que está ali do lado direito, e ficou aqui, aquele tamanho lá. Qual que é um jeito de eu aumentar a exposição? É aumentando a dose. E aí, quando a gente dobra a dose desse antimicrobiano, a gente vai encontrar esse gráfico que está aí embaixo. Veja que o azulzinho é o nível sérico do antimicrobiano. A gente tem também as 3 doses. O MIC da bactéria continua sendo 1, mas todo o tempo, para esse exemplo, todo o tempo, a TAM ficou
acima da MIC. Então, qual que foi o tempo de atividade do antimicrobiano sobre essa bactéria? É a somatória das 3 setas grandes. Então, quando a gente olha aqui do lado direito, a somatória das 3 setas pequenininhas, dose padrão, é o tempo que o antibiótico funcionou. E quando a gente olha logo embaixo, a somatória das 3 setas grandes é o TAM da dose aumentada, é o tempo que o antibiótico funcionou. Então, para este exemplo aqui, dobrar a dose melhorou muito a atividade do antimicrobiano sobre essa bactéria que tem esse MIC. Lembra que o que pode mudar aí é a dose do antimicrobiano e o MIC da bactéria. Só um exercício rápido aí no exemplo de baixo. Se o MIC dessa bactéria passasse de 1 para 2 e a gente estivesse usando dose aumentada, mesmo assim ia funcionar. Mas no exemplo de cima, que você está usando dose padrão, se o MIC passasse de 1 para 2, já não ia servir mais para nada. E é por causa disso que o BRCast baixou os MIC de um monte de coisa. E deu um trabalhão para nós. Joia. Aqui foi aumentando a dose, que é uma das estratégias. E aqui é outra estratégia, que é aumentando o intervalo entre as doses. É o mesmo raciocínio. Esse que está pintado em azul é o nível sérico do antimicrobiano, a seta pontilhada é a MIC e a setinha vermelha é o TAM, é o nosso TAM, Time Above MIC, ou se for em português, é esse mesmo. Bom, no exemplo de cima, eu coloquei um antibiótico de 8 em 8. E a somatória do tempo que ele funcionou foram as 3 setas, essas 3 setinhas aí. Quando eu diminuir o tempo, o intervalo entre as doses, quando eu diminuir o intervalo entre as doses, eu, ao invés de ter 3 doses, eu tive 4 doses, eu tenho 4 janelas ou 4 intervalos em que o tempo está acima da concentração. Então, o tempo que o antibiótico funcionou é a somatória dessas 4 setas vermelhas aí embaixo. Então, beleza. Eu vou me ater aqui ao exemplo das setas. Se você usar a dose padrão, é as 3 setas pequenininhas. Se você usar a dose aumentada, são as 3 setas grandes. Se você usar 3 vezes ao dia, são as 3 setas vermelhas. Se você usar 4 vezes ao dia, são as 4 setas vermelhas. São todas formas de aumentar a exposição. Isso é baseado em farmacocinética, farmacodinâmica e a interação com qualquer único da bactéria. Joia. Isso vai nos levar aos 2 exemplos mais importantes aí. E esse trabalho aqui, que é clássico, é um trabalho clássico que fala que a infusão por tempo estendido de tazocin protege o paciente de mortalidade quando ele está internado. Beleza. Então, o que é que o BRCast pede para a gente? Sensível aumentando a exposição, não é simplesmente aumentar a dose, você deve reduzir o intervalo e aumentar o tempo de infusão. Então, quando você tiver um bicho meio resistente e for lançar a mão do sensível aumentando a exposição do BRCast, quando for pipetase o meropenem, você vai pedir para correr em 3 horas. Dilui em 100 de soro. Você pode tanto infundir em 1 hora ou infundir em 3 horas, depende de qual que é a referência, mas o BRCast cita literalmente 3 horas. Não é obrigatório usar bomba de infusão, mas é um jeito de você aumentar a exposição. Para o tazocin, pessoal, a dose regular do tazocin é de 8 em 8. Quando a gente quer aumentar a exposição, a gente coloca de 6 em 6. E se você quiser aumentar ainda mais a exposição, você pede para infundir em 3 horas. Não pode ser muito mais do que 3 horas, senão o tazocin estraga dentro do frasquinho. Joia. Aqui, quando a gente fala em aumentar a exposição, às vezes a gente está discutindo isso daí e a pessoa compara MIC com MIC. Nesse exemplo aqui, ó, é uma Pseudomonas que tem um MIC ali, ó, o tazocin, o último. Ele tem um MIC de 4 para tazocin, pipetazo, e tem um MIC de 0,5 para ciprofloxacina. Eu falei para o cara que ele está proibido de usar meropenem nessa situação aí. Aí ele olhou bem para a cultura e falou, eu vou escolher o menor MIC, que é o MIC de 0,5, porque eu tenho certeza que esse número aqui vai ser o melhor número que eu vou ter maior concentração.
Isso não é verdade. A gente não compara mix de drogas diferentes, porque drogas diferentes têm doses diferentes, mecanismos de ação diferentes e picos de concentração diferentes. Nesse caso aqui, para exemplificar, o cara escolheu cipro porque o MIC era 0,5, só que ele não lembrou que o MIC de cipro ele vai de 0,02 até 0,5. Então, esse cara aqui, ó, ele está no limite superior do intermediário. O intermediário significa sensível aumentando a exposição. Ele está pegando no topo do sensível. A partir disso, já seria resistente. E ele desprezou a piperacilina com tazobactam, que tem um MIC de 4, enquanto que o MIC de 4 ele está na casa do intermediário até o 16. Ele está muito longe do topo. Então, se você for raciocinar, qual que é o que vai ter a melhor atividade, qual que é que eu vou ter aqui o menor MIC, ou se você considerar pipetazo, qual que vai ser o tempo sobre o MIC, era muito melhor usar tazocin do que usar ciprofloxacina nessa situação aqui. A não ser que você quisesse concentrar em urina. Aí você ia usar cipro. Porque também é um jeito de aumentar a exposição. É escolher antimicrobianos que têm alta concentração no sítio de interesse. Cipro vai muito bem na urina. Aminoglicosídeos vão bem na urina. Lembrando que aminoglicosídeos não saem no catarro. Então, às vezes, você tem traqueobronquite, aminoglicosídeo não vai ser bom. Meropenem, graças a Deus, ele concentra bem em quase todo lugar. E tinha outro que era uma particularidade importante, era o cipro, o tazocin, que vale a pena colocar em dose estendida. A micacina não entra no catarro. Eu esqueci, pessoal, mas eu já lembro. E aqui, pessoal, o Roberto mostrou para nós lá como é que faz para olhar dentro do BRCast. Vez ou outra, a gente também tem que olhar dentro do BRCast. Eu trouxe aqui para vocês como é que eu faço para usar ele na minha vida real, né? Eu bato lá no Google BRCast, aparece lá o primeiro link, eu bato nele e vai aparecer nessa página aqui. Nessa página aqui, eu vou aqui na quarta linha, onde está escrito dosagens, que é quando eu vou ver qual que é a dosagem de cada antimicrobiano para quando ele aparece sensível aumentando a exposição. Se eu olhar o BRCast inteiro, se eu começar olhando ele, aqui é a explicação de uso do BRCast. Quando eu olhei bem isso daqui, eu resolvi que quando eu precisar mesmo, eu vou conversar com o meu microbiologista. Ele leu isso aqui. Ele leu isso daqui, cada detalhe disso daqui, ele pode sempre nos ajudar. A gente não leu isso aqui. Então, eu sempre converso com o microbiologista, tanto com o Roberto, quando o Roberto não está lá, a Cíntia, que a Cíntia trabalha de manhã, por causa disso a gente se encontra muito, a gente está sempre amolando ela. Bem, aí quando eu bato lá em dosagens, vai ter lá o nome do antimicrobiano, qual que é a dose padrão, o que o BRCast chama de dose alta, e frequentemente eu prescrevo e escrevo lá, prescrevo tal dose baseado no BRCast, na recomendação do BRCast. Exemplo, vejam aí, ciprofloxacina, dose padrão é 2 vezes ao dia, a dose aumentada é 3 vezes ao dia. Quem que usa cipro 3 vezes ao dia? Ninguém, só o cara que lê o BRCast. Levofloxacina, todo mundo sabe que é 1 vez ao dia. BRCast fala, usa leve de 12 em 12. Dificilmente a gente usa leve de 12 em 12 se não tiver amparado por essa referência aqui, porque não é uma prescrição comum. Amicacina, dose padrão, 25 a 30 miligramas. 30 miligramas vezes 70 quilos vai dar 2.100 miligramas, 2 gramas. Quem tem coragem de fazer 2 gramas de amicacina no paciente, sendo que a vida inteira a gente usou 1 grama? Então, às vezes eu preciso me amparar no BRCast para poder prescrever essa dose. Eu sei que pode fazer mal para o paciente, mas a turma fala assim, ó, é melhor o paciente vivo do que o paciente morto e com os órgãos intactos. Às vezes a gente vai realmente causar malefício para o antibiótico. A mesma coisa para a gentamicina e para o meropenem, ele é bem categórico. Ele diz que dose alta, que a gente vai usar no sensível aumentando a exposição, é 2 gramas de 8 em 8 horas, com infusão durante 3 horas. Isso aqui a gente ainda não incorporou para todo mundo. Isso aqui foi um baita consumo de carbapenem.
Isso daqui parece o gato correndo atrás do rabo, porque o BRCAST veio ajudar, mas aumentou o consumo de carbapenêmico, que pode aumentar a seleção de multiresistentes, mas é o que a gente tem aqui para fazer no momento. E aqui, mensagens para casa. Intermediário significa sensível aumentando a exposição, ou como o Josi falou, o I não é pior do que o S. Aumentar a exposição não é aumentar a dose, tem estratégias diferentes de aumentar a dose. Quando você estiver lá no seu hospital, você tem que buscar um teste de carbapenemase e polimixina B, senão quando perguntar para você, infectologista, o que é para eu fazer? Seu infectologista vai falar, não sei. E está no direito dele dizer isso, porque ele não sabe. Ninguém saberia, ninguém saberá, se não tiver apoio diagnóstico. E novos antimicrobianos não são luxo, são necessidade. Vou encerrar aqui para a gente ter um tempinho para perguntas e para a gente poder discutir alguma coisa. André, eu confesso que adorei seus slides aí de doses para explicar o aumento da exposição, né? Eu até printei as telas e eu dei uma capturada. Sabe que a gente tem que aproveitar essas oportunidades e pegar os bons slides, né, para compor nossas aulas futuras, né? Legal. Alguma pergunta, gente? A gente possa estar alguma dúvida, né? A gente lá no Primavera nós fizemos algumas mudanças no nosso antibiograma, colocamos informações adicionais, né? Aproveita a oportunidade para a gente poder estar esclarecendo alguma situação que possa ter ficado duvidosa ainda. Roberto, até 2018, a gente estava no mato sem cachorro, cara. A gente tinha que usar uma cópia pirata do CLSI, porque as instituições não tinham dinheiro para comprar ele de verdade, não era? Eu ia falar que eu odeio o BRCast, mas depois que você falou, pô, o BRCast ele padronizou tudo que tem no Brasil e ele está disponível de graça, né? É O isso. passado foi muito difícil, cara. O passado foi muito difícil. A gente demorou para organizar, mas agora está muito mais bem organizado, né? O BRCast ele traz uma questão como a Josi bem falou, da segurança terapêutica, né? Quanto mais você reduz esses pontos de cortes, né, mais criterioso fica, né? Então é um sensível de fato, né? Te traz mais segurança, né? Para você fazer sua escolha. E o CLSI é caro, né? Aquele documento anual e eu ainda consigo acesso às cópias, né, em PDF de uns amigos que continuam, né, acessando o CLSI, até mesmo para a gente servir como base, como comparativo, e tá atento às orientações, né, principalmente dos Estados Unidos. Mas, de fato, era complicado. O Brasil tentou lá atrás incorporar o CLSI como documento nacional, né, teve uma cópia de 2005, que ela até foi traduzida, né, mas a Anvisa acabou, o Ministério da Saúde acabou não dando continuidade nessa tentativa de tradução, né? Mas, pessoal, lembrei que eu ia falar. Eu ia falar lá que tem alguns antibióticos que concentram em alguns sítios, outros não, que a aminoglicosídeo não concentra no catarro, mas que a gente pode usar cipro para pulmão. Se tiver um germe identificado no pulmão, você pode usar para pulmão. Todo mundo aprendeu que não se usa ciprofloxacina para pulmão, porque cipro não pega pneumococo. Isso é fato. Então a gente não usa cipro para pulmão se for empírico. Mas se tiver o germe identificado, você pode usar. Não é garantia de tratamento, não, mas é uma ótima alternativa. Acho que não temos perguntas, né? Então,
Eu tenho uma pergunta para doutor André e doutora Josi. Com relação ao uso clínico do meropenem, eu tenho algum tipo de evidência para utilização de rotina, essa infusão de 3 horas, mesmo sendo sensível em dose padrão, por vezes, para aumentar a exposição? Não, Vitor. Sensível em dose padrão, você não precisa aumentar a exposição, entendeu? Tanto que tem alguns serviços que colocar em 3 horas é bem complicado, tipo o USE. O USE, colocar em 3 horas já fica mais difícil. A gente até ajudou ao pessoal da farmácia, há um tempo atrás, a padronizar o tempo de infusão dos antibióticos e lá precisou simplificar. Deixou todo mundo em 30 minutos, todos os antibióticos em 30 minutos, com as exceções, polimixina, anfotericina, que você tem que fazer estendido e numa diluição maior e em soro glicosado. Mas o sensível dose padrão, você não vai aumentar a dose, dobrar a dose de meropenem no sensível dose padrão não tem necessidade. E o tempo de infusão, você pode até aumentar se você tiver facilidade por ser um beta-lactâmico, mas não tem necessidade. Não tem diferença assim, nos trabalhos em colocar um tempo maior. Agora, se ele vier com aquele exemplo 4 e ele veio porque você já pode dobrar a dose, você já aumenta muito a exposição sem necessariamente precisar aumentar o tempo de infusão. Mas o que se fala é que os pacientes chocados, pacientes muito graves, que você aí é bom você aumentar o tempo dos beta-lactâmicos, isso não se aplica para aminoglicosídeo, para amica, para genta, para cipro. Nesse caso, você vai arrumar outra forma de aumentar a exposição, de amica, de genta, de cipro, fazendo mais doses, né, ou aumentando a dose, mas os beta-lactâmicos, sim, aumentar o tempo de infusão, mas o meropenem você já dobra a dose, você já aumenta aí também. Mas sensível, você não precisa, nenhuma coisa nem outra. Respondi? Sim. Entendi, obrigado. O Tazocin, que a gente fica, o André bem colocou, que aí todo mundo, quando vem sensível, aumentando a exposição, que não vem Tazocin, aí tem gente que tem medo de dizer, então vamos dar cefepime, porque a gente dá 2 gramas de 8 em 8, ou eu posso dar Tazocin 4,5 de 4 em 4. Veja, Tazocin, para as enterobactérias, a dose padrão dele é 4,5 de 8 em 8. A gente está tão acostumado, desde antes do BRCAS, a usar 4,5 de 6 em 6, por causa das pseudomonas, que a gente acha que a dose do Tazocin para todo mundo é 4,5 de 6 em 6, e não é. É 4,5 de 8 em 8, e para pseudomonas, até antes do BRCAS, já se entendia que tinha que aumentar. Então, já se fazia a dose, esse aumentando a exposição para o Tazocin já era feito. Então, o que resta aí, se você quiser aumentar mais, é aumentar o tempo de infusão da droga, e sim colocar em 3 horas. Mas a dose do Tazocin já está no máximo. Não dá, eu já vi assim, a gente querendo colocar 4,5 de 4 em 4. Não precisa. Já está na dose aumentada para pseudomonas. Tanto que para enterobactérias, enterobactérias que eu falo é Klebsiella, E. coli, que não é pseudomonas nem acineto, o Tazocin vem lá, na maioria das vezes, sensível, né? Não tem sensível aumentando a exposição, ou é sensível ou é resistente. E para pseudomonas a gente já aumentava. Acho que sem mais perguntas, né? Obrigada, pessoal. Valeu, principalmente quem ficou até o final, vi que um monte de gente já saiu. Mas isso é muito bom, facilita a nossa vida também no dia a dia. Obrigado, pessoal. Obrigado, Roberto. Obrigado, Isabel, por nos receber. Cuide bem da gente. Obrigado, gente. Foi ótimo. Boa noite a todos.
Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.